O presidente Jair Bolsonaro faz uma nova ofensiva no Supremo Tribunal Federal contra medidas de governadores para conter a expansão da Covid-19, como lockdown e toque de recolher. A ação direta de inconstitucionalidade pede a suspensão dos decretos de Pernambuco, Pará e Rio Grande do Norte. Segundo a Fiocruz, por exemplo, entre os dias 17 e 24 de maio, os 3 estados estavam próximos dos 100% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19. Pernambuco apareceu com 98% de ocupação, Rio Grande do Norte e Paraná 96%. Apesar disso, a Advocacia Geral da União sustentou que é preciso garantir direitos e liberdades fundamentais que estariam sendo sacrificados pelos decretos estaduais. A AGU disse, abre aspas, há prejuízos devastadores de toda a ordem, com afetação de empregos, de empresas, da segurança doméstica, do desenvolvimento cognitivo das crianças, da saúde emocional das pessoas, etc. Fecha aspas. Não custa lembrar que o plenário do STF já decidiu que os estados e municípios têm autonomia para tomar providências de forma a evitar o agravamento da pandemia. Bom, essa iniciativa tem 2 objetivos. O diversionismo, quer dizer, desviar o foco da CPI da Covid, que está deixando Jair Bolsonaro cada vez mais acuado e desgastado. Saiu ontem, inclusive, pesquisa, mostrando que já há uma maioria na população brasileira defendendo o impeachment do presidente. Há uma maioria também desaprovando o governo. O índice de desaprovação do governo está subindo. E a CPI da Covid, ela tem uma parcela de responsabilidade nesse sentido, em termos positivos. Que é preciso mostrar o que aconteceu, porque ela furou a bolha da desinformação bolsonarista. É claro que tem muita gente que só aceita a informação vindo dos desinformantes, passadores de pano, marqueteiros que estão aí faturando alto para enganar essas pessoas. Só que essas pessoas não sabem, elas não conhecem aquelas pessoas que elas estão escutando. Então elas acham que são simplesmente analistas ali mostrando a realidade. Não, estão omitindo a informação, estão distorcendo, estão seguindo as narrativas oficiais, porque assim ganham mais dinheiro, poder e visibilidade. Tem outra hierarquia de valores ali. Então a CPI da Covid, institucionalizando a investigação a respeito do que aconteceu, em vez de deixar simplesmente que cada analista de verdade reconstituísse os fatos, apontasse para o seu respectivo público, ela conseguiu virar assunto no país, virar um tema de comoção nacional. E o governo e todo o movimento político do seu entorno está tendo dificuldades para manter toda a sua massa de manobra dentro da bolha de desinformação, por meio de disparos de WhatsApp, por meio dessa turma que eu chamo de claque de microfone, cujos vídeos são cortados ali para legitimar a narrativa oficial no WhatsApp, nas redes bolsonaristas, e aí o presidente precisa desviar o foco de alguma maneira. E aí eu chego ao segundo ponto dessa iniciativa, que é a narrativa eleitoral. Como eu já falo há muito tempo, o presidente e todo o seu grupo político tenta sempre dividir a sociedade. É o nós contra eles que foi apontado lá em 1944 pelo Hayek, um liberal clássico de verdade, não é igual o bolsonarismo, que se finge de liberal e não é. A mentalidade, os votos como deputado federal ao longo de quase 30 anos de Jair Bolsonaro mostra que ele tem uma mentalidade estatista. Mas o nós contra eles é o investimento constante do bolsonarismo. Então eles querem transformar os problemas que têm várias nuances em uma questão de abre e fecha, em uma questão de problema do governador e do prefeito. Não. A causa da situação atual de pandemia descontrolada e prolongada, em meio à qual se recorre à medida restritiva, é a sabotagem do governo federal de combate à pandemia. É a falta de vacina da Pfizer, é a produtividade atrasada do Instituto Butantan em razão da falta de investimento e da falta de aquisição no momento devido, no caso do Butantan, outubro de 2020, no caso da Pfizer, agosto de 2020, para que as vacinas fossem aplicadas nos braços dos brasileiros. Essa é a razão do problema que aí o Bolsonaro tenta combater, distorcendo tudo, né? Primeiro que ele chama de lockdown. O lockdown, como aconteceu no mundo civilizado, ele não aconteceu no Brasil. É bom que as pessoas entendam. O lockdown, ele tem pelo menos umas 3 semanas. Ele faz com que as pessoas realmente
sejam obrigadas a ficar em casa e só possam sair por meio da impressão de um documento, por meio de site, para mostrar para a autoridade que está fiscalizando na rua. Você tem até recompensa para um vizinho que dedura uma festa clandestina na vizinhança, porque só atividade essencial e as pessoas ligadas a elas podem transitar, podem estar. Não houve isso no Brasil. O que há no Brasil é restrição de horário a determinados estabelecimentos, fechamento de alguns estabelecimentos durante determinado dia, mas as pessoas podem sair de casa, elas não são multadas por saírem de casa. Mas ele finge que houve um lockdown para ele combater esse lockdown imaginário, e aí ele quer fazer com que as pessoas que estão incomodadas com essa situação financeira causada por ele, que sabotou a vacinação, que desorientou a população brasileira, que elas fiquem do lado dele. Ele quer dizer assim, sou eu que estou pedindo para abrir aí, enquanto esse pessoal aí, ditadores, governadores e prefeitos que estão fazendo simplesmente aquilo que se fez no mundo civilizado enquanto a vacinação não avançava, eles estão contra vocês. Aí a pessoa menos instruída, ela até acredita, não, então eu preciso votar nele porque ele quer que tudo seja aberto. Só que, se tudo ficar aberto, o sistema de saúde sobrecarrega, que é o que está acontecendo agora. Porque não existe um lockdown severo, porque o lockdown severo ele é relativamente até curto. Isso é pouco mais de 3 semanas, e aí você tem uma diminuição drástica. Né? Em Londres chegaram a fazer 2 meses, teve uma diminuição drástica do número de casos, e você tem um controle maior. E aí depois você chega com a vacinação, porque houve uma providência para que as vacinas chegassem. Aqui é tudo errado. Bolsonaro ajuda a prolongar a pandemia e fica tentando terceirizar a responsabilidade para desviar do foco da CPI que está mostrando toda a sabotagem que ele causou.